Senhoras e senhores, muito a se falar. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para começar o seu dia de Copa do Brasil com notícias. Antes, tem um monte de coisa para falar, um monte de notícia, um monte de comentário, recados também. Vamos no embalo aqui. Primeiro, parabéns Eduardo. Você pediu um parabéns ontem no seu aniversário de 18 anos. Eu esqueci porque minha memória é horrorosa, mas hoje eu lembrei porque minha memória é ótima, é incrível como eu vario de dia para dia. Então parabéns jovem, parabéns a todo mundo que faz 18 anos ou qualquer outra idade. Beijo aos senhores. 2. Ontem rolou uma discussão que eu não bati na madeira, sendo que tem uma árvore atrás de mim. Eu respondi a todo mundo que eu não queria bater na árvore, mas mais do que isso, é porque ela tem uma proteção no centro, no tronco, então não tem contato direto aqui ó, com a madeira. Uma informação muito importante e relevante a todos nós que acompanhamos este canal. E a outra é que tem sido muito legal entregar as camisas aqui em Santos, há muito que bem, a Chame a Base, porque tem me dado uma oportunidade de conversar com vocês, né, fãs do canal, fãs do meu trabalho, do da Bel, do da Anitta, que a gente geralmente só se encontrava em estádio, agora não tem mais estádio, vai saber quando é que vai ter estádio aqui no Brasil, então tem sido bem legal poder trocar ideia com vocês, pessoal que trocou ideia comigo ontem na segunda-feira, hoje, por exemplo, eu tenho uma entrega daqui a pouco, uma mãe comprou para o filho, aí pediu para eu ir num horário que o filho esteja lá, para ele poder me ver, enfim, coisas muito legais que têm acontecido. Se você quiser essa camisa, vai no Instagram, tríplice.coroa. Por enquanto eu estou entregando aqui em Santos e a partir de quarta, quando eu voltar para São Paulo, a gente se organiza, eu, a Bel e a Anitta, para entregar para o resto do país, tá bom? A gente vai sempre avisando aqui no canal da Bel e lá no Instagram, tríplice.coroa. O Instagram da lojinha está sempre aqui na descrição. Vamos lá, vamos começar por onde? Muita coisa, muita coisa. Não vou começar com Cianorte agora, não. Vou começar com Copete. UOL. Santos tem menos de um mês para definir o futuro de Copete. O contrato de Copete acaba dia 18 de junho. Hoje é dia 1º de junho. Tá, então vamos começar comentando isso. Por favor, Santos, não renove o contrato de Copete. Não há a menor necessidade. Mas a notícia, na verdade, me preocupa. Porque apesar do título dizer que o futuro está indefinido e que está complicado, afinal de contas faltam só um pouquinho mais de 2 semanas, o Santos insiste nessa renovação. Eu não consigo entender o porquê. Segundo a matéria do UOL, é porque o Fernando Diniz indicou que quer utilizá-lo porque o colombiano é polivalente. Sim, é ruim em todas. Não tem necessidade, gente, ficar gastando dinheiro com um cara que não é um bom ponta esquerda, não é um bom lateral esquerdo, não é um bom lateral direito, essas são as posições citadas na matéria. Não consegue ter sequência porque basicamente erra em todas, não tem domínio de bola, não tem uma boa arrancada, não tem porquê. Ah, mas Noronha, ele é bom de grupo. Super entendo, super aceito, super palmas pra ele se ele sair de fato, a gente faz uma homenagem. Quem gostar faz homenagem, o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, apesar de a marca não ser muito grande, mas enfim, Sanches volta, bate essa marca por favor. Mas não dá, a questão financeira hoje fica acima. E logo no primeiro parágrafo da matéria está escrito: o Santos propôs um contrato de produtividade ao colombiano, além de uma considerável redução salarial. O jogador e seu representante não viram a oferta com bons olhos. Então não dá, gente, precisa reduzir muito para ficar minimamente aceitável uma renovação com o Copete. Se ele não aceitou, não se deve renovar. Santos esquece isso e vai atrás de jogadores que podem de fato agregar ao elenco em campo. Por favor, é o meu apelo aqui. E ninguém vai ouvir porque eu não sou ninguém. Ganso, o UOL também. Na mira do Santos, Ganso insiste por liberação do Fluminense. Na verdade é uma matéria da Gazeta que eles vendem matérias para o UOL. Paulo Henrique Ganso quer voltar para o Santos. Ah, meu coração, que tristeza. E insiste com o Fluminense pela liberação do empréstimo. O Santos procurou o Flu há 10 dias, mas a negociação não avançou. Ganso tenta reverter a situação. Fluminense, por favor, não deixe Ganso reverter a situação. Ah, mas Noronha, ele é melhor que o Giamota. Eu vou repetir algo que eu sempre falo aqui quando a gente cogita contratar jogador ruim. Ou no caso do Ganso, que um dia foi bom e não é mais. Substituir um jogador que está mal por outro que está mal, mas é minimamente melhor, não evolui o seu time. É só um pequeno prazer que você sente em ver o pior sair. É tipo substituir... botar jogadores que não atuaram juntos, vai. Você substituir o Uribe pelo Copete. O Copete tem mais gols no Santos que o Uribe. Foi melhor no Santos que o Uribe. Não muda absolutamente nada no seu time se você fizer essa troca. Um jogador em má fase substituindo um jogador em pior fase não muda absolutamente nada. É só um alívio momentâneo pela fuga de um jogador pior. Mas ao médio e longo prazo, e às vezes até ao curto, não muda nada de forma positiva. Então, por favor, Santos, não vá atrás do Ganso. Claro, se for, a gente torce para que vá bem.
é a nossa função também. Sanches, a coisa que a gente mais recebe perguntas e ninguém tem resposta, nem o Sanches tem resposta, mas tem gente que acha que a gente vai tirar uma resposta do milagre. Não tem como fazer milagre. A negociação segue parada, todas as informações dão conta disso. A gente não sabe quando o Sanches vai voltar a jogar também. Lesão de joelho não é fácil. Precisa lembrar também que o Sanches talvez não volte jogando num pique alto, né? Uma intensidade forte, porque joelho é difícil de recuperar. Tem duas lesões que para atleta complica muito: ligamento de joelho e o tendão de Aquiles, tornozelo. Essas duas, tem jogador da NBA, por exemplo, é uma lesão muito recorrente lá, que os caras nunca se recuperam. O Kevin Durant, que é uma aberração, para quem aberração no bom sentido, que é gênio, para quem acompanha a NBA sabe o que eu estou falando, conseguiu voltar porque ele é uma aberração positiva. O DeMarcus Cousins, por exemplo, não consegue jogar basquete mais. Era uma estrela, estourou joelho e tornozelo, está afundado no banco, mesmo recuperado de saúde. É uma lesão muito difícil de se recuperar. A gente não sabe como o Sanches vai voltar. A gente torce para que ele volte bem. Sou a favor da renovação por valores baixos, mas por valores baixos talvez ele não seja. Então a grande atualização, e eu trago aqui a notícia da Gazeta, é que não há atualização. A gente precisa de fato esperar. As coisas não se resolvem assim tão rapidamente. Na Gazeta, Sanches se emociona com a campanha da torcida, né? Renova Sanches, e espera a nova proposta. Ele pode se emocionar, mas ele quer ganhar mais. A proposta do Santos de 1 ano não está sendo aceita por ele. Ele quer 2 anos. Mas por que o Santos quer 1 ano e o Sanches quer 2? É muito simples. O Santos quer dar a chance do Sanches continuar aqui porque ele merece, mas não dá para apostar a longo prazo porque é um jogador de 36 anos voltando de lesão. E caro. Já o Sanches, como sabe que está voltando de lesão, ele quer algo mais seguro para a carreira. Então é uma coisa difícil de se unir e fazer dar certo. A torcida precisa entender isso. A gente não sabe como ele vai voltar. Precisa ter paciência. É a atualização que eu posso dar a vocês, tá bom? Antes do pré-jogo do Santos e Cianorte, que eu prometi ouvir todos os cianortenses, eu não sei quem nasce em Cianorte é o quê, depois eu até pesquiso, que me mandaram mensagens no Instagram. Tem que falar das sereias. Ontem a gente fez uma live, a gente não, né? A Anitta fez uma live aqui com a Neila para comentar, porque o Santos venceu ontem o Real Brasília, fez 3-0, gols da... Quem foi que fez a primeira, meu Deus do céu? A Karen, eu ia falar a Glaucia, mas a Glaucia não tá no Santos. A Karen fez o primeiro gol depois de um passe de letra, uma tabelinha lá, Pelé e Coutinho com a Soli. Depois a Camila, fez de cabeça. E depois a Júlia cruzou para a Soli, mas a bola foi direto pro gol, enganou a goleira. 3-0 no Real Brasília, um jogo que foi em Osasco, porque a Vila tá com reforma no gramado, coisa que eu nem sabia. Com esse 3-0, a Anitta e a Neila comentaram mais como a campanha das sereias tá maravilhosa nesse final de primeira fase do Brasileiro Feminino. As sereias foram para 3º lugar. O líder é o Corinthians, que só tem uma derrota e é para sereias. Segundo colocado é o Palmeiras, que empatou com as sereias. O Santos não perdeu para os dois times que estão acima. E o Santos é o 3º. O Corinthians tem 28, Palmeiras 27, Santos 24. Depois vem São Paulo 22. São 15 rodadas na primeira fase, já foram 11. Passando em 3º, o Santos pega o 6º colocado. Hoje seria a Ferroviária, que é o próximo time que as sereias enfrentam. O jogo é na quinta-feira, eu estou aqui no site do CBF só confirmando o horário. 3 da tarde em Barueri, o pior horário do mundo, 3 da tarde de meio de semana. Santos e Ferroviária. É um jogo que pode ser uma prévia das quartas de final. E recentemente o Santos caiu em 2 quartas de final para a Ferroviária. Então é um jogo legal para bater a Ferroviária e mostrar que o time está forte. As sereias vêm bem. Se você quer uma análise mais complexa e completa também, a Anitta e a Neila comentaram ontem, fizeram uma live legal, ótimo público, todo mundo participando, foi bem divertido. Deixei para as meninas, eu não precisava aparecer porque elas merecem brilhar também, e aqui nesse canal seguiremos dando essa chance. Depois a Anitta prometeu um resumão aí da primeira fase, e a segunda fase, as quartas de final, desculpa, são só em agosto ou é julho, enfim. Não é nesse mês, é agosto, com certeza. É agosto porque o contrato da Soli é agosto. Tô puxando as coisas de cabeça, às vezes demora, mas funciona. Pois bem, então vamos para o pré-jogo de Santos e Cianorte. Sim, o Santos joga hoje, 7 da noite, partida de ida dos 32 avos de final, né, que é a fase antes das oitavas. Tem 32 times na Copa do Brasil nesse momento. Os times que jogaram a Libertadores não entraram nas oitavas dessa vez, entraram uma fase antes. O Santos joga a partida de volta já semana que vem, dia 8, né, terça-feira. Então a gente tem aí basicamente uma semana de Copa do Brasil para sobreviver e passar para as oitavas contra o Cianorte. Tem que ganhar.
Tem que fazer por merecer. E aí, o pessoal me passou informações, o pessoal lá de Cianorte. Por exemplo, o Danilo Vanso passou o que pra mim? O estádio Albino Turbay, ou Turbay, não sei, lá de Cianorte, tem uma grama muito alta, o que faz que na TV, nas chuteiras, mal apareçam, porque a grama é realmente alta. E tem notícias de anos atrás, ou seja, os caras basicamente nunca cortam a grama em Cianorte. Isso pode atrapalhar um time que joga mais no toque de bola. Ele fala que o Atlético, né, o Curitiba, que jogam lá usualmente, sofrem com isso. O Daniel Vanso, que eu vou deduzir que é o irmão, ou primo, ou tio, ou pai do Danilo Vanso, ou filho, vai saber, eu não olhei a idade de vocês, jovens, mas vocês devem ser parentes, não é possível. Também mandou mensagens, mas as dele eu vou falar depois das do Walter Gask. Então um abraço a esses três que mandaram, porque aí vai fazer a relação. O Walter falou o seguinte: o Cianorte é um clube com postura de contratar jogadores jovens para revender, fazer dinheiro depois, e por isso, por exemplo, teve recentemente o Henrique Ceifador, que passou pelo Santos, depois jogou mais no Fluminense e no Flamengo, no Palmeiras também, o Liger, zagueiro do Bragantino, o Danilo, goleiro histórico da Chape, que infelizmente faleceu no acidente de avião, e hoje tem o Calabres, que é um cara que está lá já há alguns anos e que foi contratado junto ao Santos. Era uma promessa do Sub-20, nunca conseguiu se consagrar e também não se consagrou no Cianorte, porque se tivesse se consagrado lá, teria saído do Cianorte, mas não, ficou por lá há anos. O Santos precisa ter cuidado com ele, porque a lei do ex nos pune sempre. Não é mesmo, Tassiano? Ah, que beleza. E ele também destacou, o Walter, o Maurício e o Rael, que são a dupla de zaga, além do Pachu, que é o centroavante no time que joga no 4-3-3. O próprio Maurício também foi elogiado então pelo Daniel, nessa relação que eu queria fazer. Falou que ele é o craque do time, o melhor jogador e é muito perigoso na bola aérea no ataque. O que é um problema pra gente, porque a nossa bola aérea defensiva é um horror. E que quando o Cianorte classificou contra o Santa Cruz, foi 1-0, gol de cabeça dele. E aí no sorteio eles caíram para pegar o Santos. Antes também tinham ganhado de 1-0 do Paraná. O Daniel também elogiou o Michel, lateral esquerdo, o que sempre é um perigo para o Santos com essa fase do Pará. Qualquer lateral esquerdo que vá bem na frente é um problema, porque a nossa zaga está muito fraca. Acho que é isso. Santos e Cianorte, 7 horas. O jogo passa... Onde passa o jogo? Boa pergunta, eu não faço ideia de onde passa o jogo. Deixa eu ver se tem aqui no Ocus, estou com a matéria... Premier e Sport TV, 7 da noite... Semana que vem o jogo é à tarde, a não ser que mudem a tabela, mas hoje é 7 da noite, Premier Sport TV. Assistam, depois do jogo, claro, tem o pós aqui com vocês no Eu Vim de Santos. Adeus.